Agora sim. Boa noite a todos, obrigado pela presença. A gente vai começar agora o evento Burocracia nas Américas, Caminho para o Crescimento e para a Liberdade. Primeiro eu gostaria de agradecer aqui os nossos parceiros nesse evento, o Instituto de Formação de Líderes de São Paulo, IFL, o IBMEC, que a gente tem uma parceria aí já há algum tempo do Millennium com o IBMEC. Nós, inclusive, estamos localizados aqui dentro da sede do IBMEC. Para nós é uma honra muito grande, uma das principais instituições de ensino superior aqui do Brasil. E também a Florida International University, a Sari representando aqui o Adam Smith Center, que também a gente tem uma parceria que para nós é uma honra também. Nós somos a contraparte da Florida International University, especialmente do Adam Smith Center, para a realização do índice, que vai ser o objeto, inclusive, do nosso encontro hoje, o índice de burocracia, que avalia o status, o momento burocrático de cada um dos países que compõem aí a América Latina, e também esse ano tiveram 3 países europeus que foram inseridos nesse estudo. Depois a Sari vai comentar mais a respeito da metodologia e dos resultados que foram alcançados aí com esse estudo. Mas é um tema extremamente pertinente, não só para o Brasil, mas para os mais diversos países e também não só para a América Latina. A gente sabe que questões burocráticas, o governo criando barreiras e empecilhos para a atividade empreendedora é uma característica que, infelizmente, é compartilhada por diversos governos ao redor do mundo. A gente tem os nossos desafios próprios aqui na América Latina e no Brasil. Então, sempre é importante tratar desse tema, discutir a respeito, o que a gente pode fazer, como é que a gente pode criar alternativas aí para que os nossos países avancem, especialmente considerando aqui a realidade do Brasil, como o Brasil pode avançar para ter aí mais prosperidade, mais liberdade, mais empreendedorismo. Eu queria agradecer também os pesquisadores brasileiros que participaram desse último índice, que são pesquisadores associados ao Millennium, a Mariana Piai Abreu e o Paulo Rezende, Paulo Henrique Rezende, que nos ajudaram e formaram todo o conteúdo e o conhecimento da parte brasileira do índice. Eles vão logo em seguida subir aqui no palco para comentar um pouquinho para vocês a respeito do Brasil, né, ter um recorte a respeito do Brasil. E aí depois a gente vai para o segundo momento, que a gente vai contar com a mediação do Carlo Cauti, professor aqui do IBMEC, grande parceiro também, jornalista, tem feito aí a diferença defendendo as ideias de liberdade, mas especialmente sendo uma voz independente e trazendo conteúdo de qualidade aí para todos os veículos que ele trabalha, todos os momentos que ele está em reuniões e eventos como esse, né? Então, e também, para formar o painel, Vinícius Poit, ex-deputado federal, empreendedor, de família empreendedora, né? O Vinícius tem empreendedorismo no sangue, o pai dele, Wilson Poit, é um grande empreendedor, uma pessoa também admirável, e o Vinícius, nessa senda familiar, aí também empreendeu, foi para a política, agora voltou para o mercado, está com uma iniciativa fantástica que é o Estímulo 2020, e vai participar aqui do debate também com essa visão de empreendedor, com essa visão de quem esteve em Brasília tentando também lutar contra os excessos do governo em relação aos empreendedores, junto com o Alexis também, que foi colega do Vinícius como deputado naquele período. Então, queria novamente agradecer a presença de todos. O evento vai ser gravado, então a gente também vai disponibilizar depois o conteúdo que vai ser trabalhado aqui nas nossas redes sociais, nas redes sociais do Instituto de Formação de Líderes, para que daí a gente alcance ainda mais pessoas, além, é claro, do conteúdo do índice que a gente também tem distribuído e colocado aí na mão de pessoas tomadoras de decisão e também a todos interessados na temática. Então, encerrando aqui a minha fala de introdução, vou passar a palavra para o Tiago, diretor do IFL, que vai falar em nome do IFL e também falar do Caminhos da Liberdade, o fórum que vai acontecer em setembro, né, Tiago? Isso, exatamente. Muito obrigado, Wagner. Muito boa noite a todos. Gente, é um prazer recebê-los aqui essa noite. Obrigado pela presença.
Queria agradecer também ao Millennium pela parceria de longo prazo. O Wagner é um dos nossos conselheiros. E também é um grande prazer falar que o Poit e o Carlos são dois ex-associados do IFL. Ex-associados não, associados formados no IFL. Então, a casa está cheia de IFLers aqui essa noite. Vou pegar aqui. Para quem não conhece, gente, o IFL é o Instituto de Formação de Líderes de São Paulo. E o nosso propósito é formar o caminho da liberdade. Como? Formando jovens lideranças entre 20 e 35 anos de idade, porque a gente acredita que o indivíduo é o maior propagador das ideias de liberdade. Então, aqui a gente tem uma frase do nosso founding father, o Davi Pfeffer, que o IFL São Paulo é o instituto de formação de líderes mais potente que eu conheço. Não tem ninguém dos muitos alumni que passaram por aqui ao longo desses 18 anos que não seja um líder multiplicador ou transformador no seu setor. É uma alegria poder contribuir para ter mais gente fazendo essa jornada. Qual que é essa jornada, gente? É o caminho de formar jovens líderes com 4 principais valores, que é propriedade privada, vida, liberdade e império da lei. A gente acredita que formando esses jovens líderes, a gente vai conseguir causar um impacto na sociedade. O indivíduo é o meio mais eficiente para que a gente consiga transformar essa sociedade e cada indivíduo tem que maximizar o seu impacto. Então, a gente faz todo um ciclo de formação para esses jovens líderes, para maximizar o impacto deles e para que eles tenham esses valores de liberdade muito mais propagados dentro de si. E como que a gente faz isso? Através do nosso ciclo de formação. Então, todos os nossos associados passam por jantares de debate toda segunda-feira com grandes personalidades empresariais, políticas e intelectuais do Brasil, e participam também de vários projetos sociais. A gente tem aqui um podcast que já entrevistou grandes nomes, a gente já entrevistou Luiz Felipe Pondé, a gente já entrevistou André Esteves, grandes nomes do cenário brasileiro. A gente tem aqui um projeto chamado Aula Livre, em que a gente dá aulas para jovens em situação de vulnerabilidade social, também passando adiante esses 4 valores do Instituto, então, propriedade privada, vida, liberdade e império da lei. A gente tem recentemente, a gente fez o Dia da Liberdade de Impostos, em que a gente busca estabelecimentos comerciais para venderem seus produtos descontando a carga tributária, que é uma grande iniciativa para trazer mais conscientização sobre o quanto de imposto a gente realmente paga, que é uma iniciativa super importante nesse momento que a gente está passando com o aumento de carga tributária e tudo mais. E, por fim, o evento que causa maior impacto e que a gente consegue atingir o maior número de pessoas de todos, e que o Wagner já deu um spoilerzinho aqui, é o nosso fórum, o Fórum Caminhos da Liberdade. Esse ano ele está chegando na sua 12ª edição, no dia 11 de setembro de 2025, no Espaço Vibra São Paulo, um espaço grande, então a gente quer bastante gente com a gente. E o tema desse ano vai ser Nova Rota, Novo Brasil. Queria mostrar para vocês rapidamente um vídeo, que a gente dá um pequeno spoiler aqui do que está por vir. Bom, gente, para a edição desse ano, a gente já tem 4 convidados confirmados, sendo Jorge Gerdau, Léo Lins, que vai receber o Prêmio Liberdade, Marcos Troirro e Mônica Salgado, e vários outros ainda por vir. Eu convido vocês a acessarem esse QR Code aqui para terem uma condição exclusiva. Vou ficar tipo o vendedor da Casas Bahia. É apenas hoje, com 20% de desconto, especial para esse evento, vocês conseguem comprar o ingresso do fórum. A gente gostaria muito de ver todos vocês lá, dia 11 de setembro, no Vibra. Ok? Por fim, para quem quiser investir na próxima geração de líderes que vão construir o futuro do Brasil, o IFL é uma instituição sem fins lucrativos e a gente, sim,
A gente angaria patrocinadores, então, para quem quiser apoiar, para quem tiver interesse, inclusive, de ser amigo IFL, que é uma contribuição pessoa física, por favor, não deixe de entrar em contato com a gente aqui através do nosso e-mail, iflsp@iflsp.org, ou fale comigo após o evento aqui. E vou deixar aqui um QR Code onde vocês conseguem acessar o ingresso para o fórum. Vocês conseguem acessar através desse QR Code aqui também o link para fazer as perguntas para a Sari. Agora vou convidar o Carlo ao palco. Por favor, Carlo. Muito obrigado. Vamos lá. Obrigado, Thiago. Obrigado, Wagner. Bom, então, sem mais delongas, vamos já apresentar os nossos palestrantes de hoje. Peço perdão pela voz, esse frio de São Paulo foi inclemente comigo também. Bom, vamos apresentar então a nossa convidada internacional de hoje, a Sari Levi Carciente, que é uma economista venezuelana com especialização em economia aplicada, possui doutorado em estudos de desenvolvimento, mestrado em economia internacional e especialização em ciências administrativas. Atualmente é pesquisadora sênior no Adam Smith Center for Economic Freedom da Florida International University, foi presidente da Academia Nacional de Ciências Econômicas da Venezuela, é professora titular da Universidade Central da Venezuela, onde também exerceu os cargos de decana da Faculdade de Ciências Econômicas e Sociais e diretora do Instituto de Pesquisas nessa mesma faculdade. Recebeu a prestigiada bolsa Fulbright de pesquisa no Center for Polymer Studies da Boston University e atuou como pesquisadora visitante no Departamento de Economia da University of Massachusetts. Desde 2015, é responsável pelo cálculo e análise do Índice Internacional de Direitos de Propriedade e é também autora e coordenadora do Índice de Burocracia realizado, a gente vai falar disso hoje, pela Florida International University e pelo Atlas Network. Integra a rede profissional da ASCC Consultancy e é um prazer receber a Sara, então, aqui conosco. Muito obrigado, muitas graças por sua presença acá. Grande hora por nós e the floor is yours. Obrigado. Ante todo, muchísimas gracias por esta muy gentil invitación. Bueno, ante todo, perdonen, estoy hablando en castellano. Me han dicho que es mejor que lo haga en castellano a que lo haga en inglés, ¿cierto? Ok, entonces, porque en portugués no les puedo ayudar. De verdad, muchísimas gracias al Instituto Millennium, al IPMEC, y al Instituto de Formación de Líderes por permitirnos esta ocasión en la que les voy a compartir los resultados de investigación del Índice de Burocracia 2024. Nosotros creo que han puesto la presentación que no es la mía. Bueno, mientras lo van arreglando, yo les voy comentando un poco sobre cuál fue la motivación de cómo empezamos este índice. Esto empezó en el año 2021, cuando empezamos a notar que algunos países, tras COVID o en medio de COVID, en vez de flexibilizar el conjunto de procedimientos que tenían que adelantar las empresas, lo estaban complejizando. Entonces, bueno, justamente en ese proceso dijimos, vamos a evaluar qué es lo que está pasando en los distintos países de la región. Empezamos con 6 países, 5 de América Latina, e incluimos a España pensando que nos iba a servir de un patrón de referencia. Seguimos después de varios años, en este momento, ya estamos hablando de 19 países que son los que estamos presentando en la edición del 2024. Creo que todavía no han logrado conseguir la presentación, así que estoy como un telonero tocándole canción. Pero bueno, en todo caso, ¿por qué es importante hablar de burocracia? Muchas veces no nos damos cuenta de por qué surge la burocracia. La burocracia en realidad emerge para atender esa relación entre el ciudadano y el Estado y homologarla, hacerla igual para todos. Desde ese punto de vista, es una motivación sumamente positiva. Es más,
el nombre red tape, que es el que se utiliza en inglés, nos remonta inclusive a la época de la colonia, en el momento en que el conjunto de procedimientos que las colonias teníamos como la madre patria eran tan voluminosas que esas carpetas iban amarradas con un cordón de cuero color rojo, de ahí el nombre. Así que desde entonces estamos cargando con ese pesado fardo de papeles y trámites. Y realmente era un tema que, aunque muchos estados han adelantado procesos de agilización, siempre quedaba como algo pendiente que no terminaba de solucionarse. Más bien ha sido recientemente, digo yo, gracias a la motosierra del presidente Milei y a la creación del Departamento de Eficiencia Gubernamental del presidente Trump, que realmente el tema de la burocracia se ha convertido en trending topic. Pero realmente era un tema aburrido y olvidado. ¿Y por qué es importante? Es importante no solo por el tiempo que consume, sino por lo que nos desvía la atención de lo que definitivamente es importante, y en particular para la empresa, en producir, generar rentabilidad, generar empleos, innovación, atender mejor a su consumidor. Y pensemos en un empresario joven que quiere abrir un startup, o una joven diseñadora que quiere abrir su tienda, o una señora que quiere abrir un restaurante, o un señor que quiere abrir un taller mecánico. Realmente tiene una buena idea, pero resulta que pasan días, semanas, meses rellenando formularios, pidiendo licencias, permisos, hasta que realmente puede iniciar su sueño y convertirlo en realidad. Justamente ese es el problema que queremos atender. ¿Por qué tenemos que esperar tanto tiempo para iniciar algo que debería ser lo más estimulante para cualquier actor público, dado que lo que queremos es que nuestra sociedad crezca, genere empleo, produzca y logre bienestar? Lo primero que hicimos fue medir justamente cuántas horas requieren entre los países latinoamericanos y 3 europeos, Italia, España y Portugal, para abrir una empresa. Y en promedio tenemos que son 3 meses y medio. Algunos de ustedes me dirán, no es tanto tiempo, pero es que puede que cuando yo vaya al mercado ya la oportunidad haya desaparecido, o el socio que me había conseguido que me iba a ayudar con los fondos haya encontrado una inversión alternativa y yo haya perdido la oportunidad. Pero además ese promedio esconde una enorme dispersión. Ustedes ven a Portugal con unos números y en segundo lugar a Brasil, muy por debajo del promedio, pero encontramos a otros países, en este caso como España, que están muy por encima del promedio. Se me ha olvidado comentarles que una de las características de nuestro proyecto de investigación es que hacemos énfasis en la pequeña empresa. ¿Y por qué la pequeña empresa? Porque a nivel mundial representa el 90% de las empresas que hay en el mundo y en nuestro subcontinente más del 95%. Entonces, cuando atendemos lo que le aprieta el zapato a la pequeña empresa, prácticamente estamos atendiendo al universo de las empresas en el mundo y además al medio de vida de la mayor parte de las familias. El estudio además lo hacemos para aquellas actividades más importantes, tanto en el sector primario, secundario como terciario, cada uno separado de forma tal de saber qué es lo que más nos afecta. Cuando revisamos en detalle cuáles son los procedimientos que más tardan dentro de todos los que se requieren para abrir una empresa, nos damos cuenta que son
aquellos asociados a los permisos municipales y también a aquellos específicos para la actividad productiva que está en referencia. Aquellos que son de carácter nacional normalmente tardan mucho menos. Y entonces ustedes me dirán, bueno, pero al final las empresas se abren. Sí, efectivamente. Afortunadamente digo yo que gracias a la tosudez, insistencia y persistencia del empresario, se abre la empresa. Pero la historia de dolor y terror no acaba aquí. Cada año una empresa, para mantenerse legal y formalmente trabajando, debe cumplir con otro conjunto de trámites, porque si no, simple y llanamente, estamos fuera de la ley. Y en ese sentido, medimos también cuál es la burocracia de funcionamiento. Aquí agrupamos los trámites en 3 grandes bloques: aquellos asociados al empleo, los asociados a la administración de operaciones y un tercer grupo en el cual incluimos las actividades específicas de la empresa, así como también licencias, certificaciones o también esos cambios legislativos, regulatorios o de formularios que continuamente se generan y que exigen un tiempo de aprendizaje de nuestro personal hasta que nuevamente puede funcionar, además aceitadamente, en el proceso. En el tema laboral, una de las cosas que hemos visto que es más pesado es justamente los temas de preempleo y despido. El preempleo, porque antes de contratar a una persona hay que hacerle un conjunto de exámenes. Antes de hacerle los exámenes hay que evaluar cuál es la compañía que voy a contratar para ello. Para ello tengo que por lo menos pedir 3 presupuestos, ver si cumple con todas las exigencias legales y sigue el proceso. Y en el tema de los impuestos, también el otro problema más complicado es la frecuencia con la cual estos se tienen que pagar. Hemos encontrado en el caso del impuesto al valor al consumo, o valor agregado, que hay países que ya no es mensual, es quincenal, y en algún momento algunos países lo han tenido semanal. Imagínense ustedes el tiempo que eso exige de que un personal se dedica únicamente a rellenar esos trámites para entregarlos al Instituto Tributario correspondiente. Y en este sentido, el promedio es de aproximadamente el 42% del tiempo de un trabajador. Es decir, y nuevamente, como pueden ver en la gráfica, la dispersión es enorme. Es decir, en los países que están en el extremo superior, que son Colombia y Perú, significa que tienen por lo menos que contratar 2 personas únicamente para hacer los trámites. Es decir, que si mi socio y yo abrimos la empresa y nos dedicamos a hacer los trámites correspondientes, no sé quién va a trabajar. En otras palabras, es un costo que realmente no le permite a la pequeña empresa crecer. Y entonces luego nos quejamos del llamado enanismo empresarial. En estos tiempos que decimos que son inciertos, que hay que generar innovación, apoyar la creatividad, favorecer el emprendimiento, ¿cómo se emprende así? Tantas políticas para atender la informalidad. ¿Cómo vamos a hacer que las empresas sean formales? ¿Cómo las vamos a sacar de la informalidad si ser formal es misión imposible? Entonces, además de esto, quiero decirles, todo este rato les he estado hablando en tiempo. ¿Y por qué el tiempo es tan importante? Porque es un recurso natural no renovable. Tiempo perdido, tiempo pasado. Pero además quisimos evaluar cuánto nos cuesta esto. Y entonces agarramos ese número de horas, lo multiplicamos primero por el salario mínimo que se puede pagar a un trabajador y calculamos lo que le cuesta a cada empresa la apertura
y el funcionamiento. Pero además sabemos que esto tiene una repercusión en el Producto Nacional. Entonces utilizamos el indicador de productividad que nos da la Organización Internacional del Trabajo. En el caso de Brasil, disculpen, la productividad es cerca de $17 la hora, multiplicado por las horas que ya hemos visto que se requieren en el caso de Brasil para abrir o mantener funcionando la empresa, y a su vez multiplicadas por más o menos 4 millones de empresas que se abren anualmente en Brasil, y calculando un promedio de 18 millones de empresas que existen para el funcionamiento, eso nos da la bicoca de 50 billones de dólares anuales, todos los años. Eso equivale a cerca del 13% de las exportaciones del Brasil. Hay países en los cuales, haciendo los cálculos, equivale casi al 45% de sus exportaciones. Así que yo le diría a mucha gente, olvídense de andar peleando por aranceles, focalícense en reducir la burocracia, porque ahí hay una pérdida de producto que no se logra concretar enorme y que puede significar la gran diferencia entre el fracaso o el éxito de muchas de las políticas que queremos para verdaderamente desarrollar nuestros países. Finalmente, combinamos las variables y los resultados en apertura y funcionamiento y tratamos de ver cuáles eran los países que se posicionaban mejor. Déjeme decirle que Brasil queda muy bien posicionado, con las particularidades que siempre me señalan los investigadores, que eso es un promedio, pero hay algunas actividades que muestran sus atípicos. Y en el tema impositivo, en la que se solapan el nacional, regional y municipal, en el caso de Brasil, es una complicación que se debe superar. Finalmente, esta fue la motivación por la que creamos, como les decía, el índice, pero además la hicimos con un detalle particular. El enfoque que le tratamos de dar a la metodología es que fuera útil para el hacedor de política pública, pero a su vez fuera orientador para el empresario. En el primer caso, para decirle más o menos por dónde, cuáles eran esas variables que debería tocar para hacer las correcciones necesarias. Y para el empresario, porque lamentablemente los costos de burocracia, de apertura y de funcionamiento no se miden cuando medimos nuestras inversiones. Es un costo oculto enorme y puede ser la diferencia entre el éxito y el fracaso de una empresa. El otro elemento que siempre... ¿por qué les decía que fue hecho con una mirada de identificar cuáles son los nodos críticos? Porque en el levantamiento de la información identificamos cada uno de los procedimientos, cuál es el ente que lo solicita, cuál es el mínimo tiempo y el máximo tiempo registrado, cuánto se tarda en el sector primario, en el secundario y en el terciario, y cuál es el respaldo legal de este trámite obligatorio, porque solamente medimos los obligatorios, ¿no? No creo que nadie se dedique a hacer trámites por diversión. Entonces, estos trámites obligatorios, si los queremos corregir, tenemos que ir a la normativa legal, además de todo lo que tenemos que hacer a nivel procedimental. Y ahora sí, ¿qué debemos hacer? Y lo primero que debemos hacer es simplificar. Fíjense que yo no empiezo con la palabra digitalizar, sino primero hay que eliminar todos aquellos procedimientos excesivos, intrusivos, innecesarios, hipercontroladores, que no tienen sentido en el mercado. Después de que hemos limpiado la casa, entonces sí, vayamos a un proceso de digitalización
que ha demostrado ser más eficiente y ahorra tiempo a las empresas. Y naturalmente, esas plataformas y sistemas tienen que mantenerse actualizadas y que sean realmente amigables al usuario. Todos estos procesos deben ser transparentes. Cuando yo someto un documento a un ente público, no solamente es venga la semana que viene y le contestamos, es dónde está, en qué departamento, por qué tardó y no salió, porque cuando uno identifica la cadena de responsabilidad es que logra el cambio. De lo contrario, todo es una caja negra. Y naturalmente, todo esto nos ayuda a empoderar la ciudadanía y, por supuesto, lograr lo que todos queremos: ciudadanos libres, responsables, en sociedades prósperas. Yo siempre cierro diciendo que el problema de la burocracia no es un problema de trámites. En realidad, es un problema de libertad. Muchísimas gracias. Muitas graças, professora. Bueno, bom, vamos falar agora um pouco, depois desse panorama geral da América Latina, vamos fazendo um recorte para o Brasil. Então, chamo ao palco os dois pesquisadores brasileiros que foram responsáveis pela análise aqui do Brasil, a Mariana Piaia e o Paulo Rezende, que irão compartilhar como foi a condução do índice de burocracia aqui no Brasil, além de apresentar os principais resultados e desafios encontrados ao longo da pesquisa. Mariana e Paulo, the floor is yours. Muito obrigado. Melhor. Isso. Beleza, então, começa. Sim. Bom, boa noite, pessoal. É uma felicidade muito grande para mim estar aqui com vários amigos, né? A Sari apresentou o panorama global do índice de burocracia. Eu e a Mariana, nós fizemos a pesquisa aqui para o Brasil, por meio da parceria, né, com o Instituto Millennium. E, bom, a Sari já falou o que tinha de mais importante para falar do índice, mas ela passou rapidamente pelo Brasil. Então, vou dar um zoom aqui no que a gente teve de resultado, tá? Então, como ela mencionou, foram 19 países participantes do estudo. Nós fizemos aqui a parte do Brasil pelo Instituto Millennium. E o estudo foi dividido em 3 partes principais. Tá? Primeiro, a gente investigou a estrutura econômica do Brasil para conseguir encontrar... Qual que é o problema desse tipo de estudo? Tem muitas empresas no Brasil, muitas. E é muito heterogêneo. O Brasil é um país muito grande, tem muitas diferenças setoriais. Então, esse estudo é uma proxy, né, uma aproximação. Então, nós tentamos encontrar as atividades representativas de cada setor, do setor primário, secundário e terciário. Bom, encontrando atividade, nós partimos para fazer uma listagem, um estudo aprofundado dos procedimentos para abertura dessas empresas, desses setores, e depois de abertas, os procedimentos de manutenção da operação, né? Só a lista dos procedimentos já é um desafio, né? Você conseguir listar, de fato, todos os procedimentos já é complicado. Então, eu vou apresentar alguns resultados principais, tá? Bem rapidinho, e depois a Mari vai comentar um pouco de uma iniciativa que está sendo feita aqui no estado de São Paulo, que é o Facilita, que tem tudo a ver com isso. Bom, então, a primeira parte, né, de estrutura econômica, bom, como vocês sabem, o setor de serviços representa praticamente 3/4 da economia brasileira, né, do PIB. E, por outro lado, a grande maioria das empresas, 93,5%, isso para o ano passado, tá, são empresas micro e pequenas. Então, nós focamos, né, nesse estudo nessas empresas que são representativas da economia brasileira. E, por frequência de firmas que estão em maior número mesmo em cada setor, no setor primário, nós pegamos empresas de criação de gado, no setor secundário, empresas de construção de edifícios, e no setor terciário, varejo de material de construção, de roupas, né, loja de roupa, e restaurantes que estavam ali empatadas em frequência. Bom, então, quais foram os resultados que a gente encontrou para abertura de negócio, né?
como a Sari tinha mostrado, o Brasil tem bons resultados, né? Em abertura, está ali nas primeiras colocações. Bom, ainda assim, tivemos uma média de 618 horas para a abertura de uma empresa representativa do Brasil, leva 618 horas para abrir. A digitalização e a integração de documentos entre entidades ajuda muito a explicar a parte rápida da abertura. Então, por exemplo, entes nacionais, procedimentos nacionais, eles costumam ser muito mais rápidos, porque o governo federal está integrado nas bases. Aí, quando a gente chega no município, começa a ficar mais difícil, porque as entidades não conversam entre si. Então, você tem que apresentar o mesmo documento em várias entidades diferentes, e isso toma muito tempo, né? Então, é isso, os procedimentos locais ou procedimentos também específicos para atividade produtiva. Então, eu deixei destacado aí que, apesar da média ser boa, o setor que mais demandou tempo foi o setor primário, com 1.587 horas. Então, está muito acima da média. E por que isso aconteceu? Na criação de gado, empresas pequenas que criam gado costumam também trabalhar com laticínios derivados do leite, ou mesmo fazer o abate e a venda da carne. E, para isso, precisam de um selo de inspeção. O selo de inspeção pode levar de 10 a 120 dias para ser liberado. A média que a gente pegou foi 960 horas, que são, 41 dias, né? São 41 dias que você está aberto ou tá, na verdade, está tudo estruturado, já investiu dinheiro e tem que ficar parado esperando a liberação. Por outro lado, o setor mais rápido para abrir foi de pequenas construtoras, com 488 horas. Bom, e claro, né, como a Mariana falou, é um desafio também encontrar a lista de procedimentos. Então, a abertura tem uma lista de procedimentos. E uma parte importante do estudo que faz com que ele seja útil para formuladores de política pública ou pessoal que trabalha nas legislaturas, né, é que a gente fornece para cada procedimento a entidade e a lei, basicamente. A lei que justifica o que fundamenta essa obrigatoriedade. Então, isso é totalmente útil para o formulador de política pública ou para o deputado, vereador, conseguir atuar especificamente na lei que está gerando um ponto crítico ali de demora, né, para abertura. E, após a aberta, né, a empresa tem uma série de obrigações trabalhistas, tributárias, as próprias operações da empresa exigem, né, às vezes, uma emissão de certificações, autorização do CREA, por exemplo, para a operação, né, dos engenheiros, registros de engenheiros de cada obra. Então, teve uma média aí de 460 horas para os procedimentos de operação. O que mais tomou tempo, 70% na média, tá? É cálculo e reporte de impostos e pagamento de impostos. Tomou 70% do tempo. Gerenciamento de emprego, 20%, esses números são médias, tá? Mas, por exemplo, no setor secundário, a questão de gerenciamento de emprego é um problema, porque tem um turnover muito alto, tem uma rotatividade muito alta de funcionários. Então, cada funcionário que sai tem que fazer uma série de procedimentos. Cada funcionário que entra tem que fazer ainda mais procedimentos, treinamento, atualizar estoque de equipamento, um monte de coisa. Então, o mais lento, né, foi o setor secundário, e o mais rápido foi no próprio setor primário, que é uma coisa muito engraçada, que o setor primário é o mais difícil de abrir, mas foi o mais rápido de operar. E o setor secundário foi o mais rápido de abrir, o setor de construtoras, né, e o mais demorado para operar. Então, só para concluir, tá? Falei que era rapidinho mesmo. A abertura ela pode ser, apesar do resultado bom do Brasil comparado com os países da América Latina, a abertura pode ser um desafio, depende do setor, depende de onde você está. Bom, a pior abertura foi do... Eu acabei de falar isso, né, então não vou repetir. E só compartilhar uns cases bem rapidinhos aqui. O setor primário é a questão do selo. Os selos de inspeção podem levar muito tempo e deixam o negócio parado meses até. No terceiro setor de restaurantes, a gente teve uma declaração de um proprietário de restaurante que ele falou que tem que fazer uma série de adequações do restaurante com a vigilância sanitária, né? E a vigilância sanitária ela vem na abertura do restaurante para liberar.
Só que ele abriu em 1998 e ainda em 2024 ele não tinha recebido a visita do fiscal. Então, é claro, isso é um risco muito grande, porque ele fala, está perfeito, meu restaurante está totalmente adequado, mas eu não sei se amanhã o cara aparece e fecha o meu restaurante. Então, tem uma incerteza que, para quem está investindo, é risco, né? E no setor de construção, foi o que eu falei para vocês de turnover. Bom, também a gente trabalhou com alguns dados de trabalho. Tá? O ano passado, o Brasil tinha 100 milhões de trabalhadores. A gente está falando de burocracia. Né? Burocracia é custo. Né? E a gente tem 100 milhões de trabalhadores. Empresas que não são do Simples Nacional pagam, na média, aí, 62% em contribuições no salário, por baixo, tá, no mínimo de contribuições obrigatórias. Empresas do Simples pagam menos, pagam ali cerca de 30 e poucos %. Mas uma coisa que que todos concordaram, todos os empresários concordaram, é que no salário, a conta que se faz por cima é de 100% de overhead no salário. Você tem o salário, você vai gastar mais ou menos o dobro com aquele funcionário. Não só com os custos, mas com potenciais custos, por exemplo, de processos, né, trabalhistas, etc. Bom, isso ajuda a explicar 38,7% de informalidade que a gente tem aqui no Brasil, né? Então, bom, mas a simplificação, a integração, a digitalização de procedimentos são uma oportunidade muito grande. Cito aqui, por exemplo, a Rede Sim, o E-Social, que ajudou muito a simplificar os cálculos trabalhistas, o Simples Nacional também, né? A Lei de Liberdade Econômica, que tem sido implementada aos poucos e já tem demonstrado resultados. Principalmente, né, porque eu falei que os principais gargalos estão no nível local. Então, essa lei tem que ser implementada, continuar sendo implementada em municípios, né? E deixa a Mariana falar disso agora. Agora o jogo virou. Eu estou do outro lado. Hoje eu sou diretora de produtividade da Secretaria de Desenvolvimento Econômico aqui do Estado de São Paulo. E na minha diretoria está o programa Facilita. E aí, uma dificuldade... Bom, a gente já fez esse índice, né, os outros anos, e a listagem era sempre um problema. E você ligava para os empreendedores e conversava com os empreendedores e falava assim, você consegue dar uma lista de tudo que você tem que fazer para abrir? Para abrir até era mais fácil. Mas e para funcionar? E aí a pessoa ia lembrando. E aí o empresário desistia e falava, liga para o meu contador. Bom, se o cara que tem um negócio não consegue saber o que ele precisa fazer, tem que ligar para o contador, já é a história ruim. E dentro do programa Facilita, que está focado nos processos de abertura, hoje de abertura, tá? A gente vai fazer para outras coisas. Algo muito importante que a gente tem é de tentar operacionalizar essa lei de liberdade econômica, então trazer para o Estado de São Paulo e conseguir, de fato, colocar na prática. Como a Sara e o Paulo falaram, a grande dificuldade encontra no município. A gente não pode obrigar o município ou até um ente regulador a fazer o que a gente quer. Então, a gente tem que argumentar e engajar muitos municípios. E uma coisa que o Estado de São Paulo tem, muito diferente dos outros estados que também operacionalizaram essa lei de liberdade econômica, é o engajamento dos municípios. Então, vou mostrar alguns números para vocês. Realmente, aqui em São Paulo, é uma mudança, é uma diferença significativa com os outros estados. Então, a gente tem como objetivo não só agilizar o processo, não só deixar o processo mais rápido, mas deixar o processo mais transparente. E para aquelas atividades econômicas que a gente não consegue agilizar, porque exigem algum processo um pouco mais lento pela característica da própria atividade, a gente conseguir dar, pelo menos, transparência. Então, você vai conseguir entrar num portal e conseguir saber que agora, para operar, você vai depender desse órgão licenciador que tem até a data tal para fazer o procedimento. Enfim, então, a gente anda nesse processo. Então, a gente pegamos a lei federal, a gente operacionalizou na lei estadual. Essa lei estadual ela vem por um decreto dando todos os procedimentos, de fato, né, para a gente conseguir fazer. E aí vem um último decreto que coloca o portal Facilita, que seria onde você, de fato, tem um instrumento para abrir a sua empresa de forma rápida. Como é que a gente faz isso? A gente faz isso
desenvolvendo uma classificação de risco para as atividades econômicas. Então, a gente tem, em termos de subclasse, 1.332 atividades econômicas. Hoje, no estado de São Paulo, das 1.332 atividades econômicas, 948 atividades são consideradas atividades de baixo risco. O que significa ser atividade de baixo risco? Que não precisa de licenciamento. Então, você vai entrar no portal, você vai preencher todo o processo e, ao final, você já tem o CLI, que é a sua licença para operar. Caso você não esteja configurando nessas outras atividades econômicas, ainda não está em operação, vai estar em operação no próximo ano. Se você for atividade de médio risco ou alto risco, você vai conseguir acompanhar dentro do sistema todo o processo junto com os órgãos. Mas, mais importante do que isso, é que, quando a gente regulamenta e tem essa grande política pública, né, que a gente pode falar, que é o Facilita, a gente faz um comitê. A grande questão do comitê é que, dentro do comitê, a gente tem a Junta Comercial do Estado de São Paulo, a gente tem a própria secretaria e a gente tem os órgãos reguladores. E os órgãos reguladores, muitos deles, nunca tinham revisto o porquê que eles pediam uma licença para aquela atividade. Eles não tinham feito isso. Eles nunca tinham sentado, de fato, e repensado, atividade por atividade, por que eles faziam aquele procedimento. Então, a gente ainda está em revisão, tá? Então, a gente está em conversas longas com o CETESB, com a Agricultura, com a Anvisa. A gente tem realmente essa conversa para... Você precisa disso? Muitas das regras de abertura, na verdade, eram questões de licenciamento de funcionamento, e não do processo de abertura. Então, a gente está nesse processo contínuo. O portal Facilita é onde a gente conseguiu. Então, tem toda a parte tecnológica, que é operada pela Junta. Tem que ter um estofo tecnológico muito grande para, de fato, fazer essa integração. Então, porque a gente tem que pegar dados do federal. Do federal, a gente tem que articular com os órgãos do Estado. E a gente tem que pegar dados e mandar dados para o município. Então, existe uma operação mesmo técnica que demanda muito, por isso estamos fazendo por partes. E aí a gente vem para o Facilita Municípios, que é como que a gente vai fazer para engajar os municípios. Então, a gente fez quase que uma espécie de gamificação. Vão sair os resultados no próximo mês. Que, bom, os municípios que conseguem fazer X, Y, Z, eles vão ganhar um selo bronze, outros vão ganhar o selo prata. E aí os municípios, de fato, engajaram. Então, só para dar um quadro rapidinho, né? Existe uma briga entre os estados, como eu estava falando para vocês, com qual o estado que tem mais atividades de baixo risco. Só que é uma sacanagem, porque São Paulo tem tudo. Tá? Por exemplo, é muito fácil Minas Gerais falar que a atividade de baixo risco é a extração de sal marinho. Eles não têm extração de sal marinho. Então, a gente tem esse processo que fica nessa briga entre os estados. Então, mais do que ser o estado com mais atividades, com facilidade em abrir, a gente quer o estado que mais causa impacto ao implicar essa atividade. Aqui, a gente só tem um município que não aderiu ao programa. Então, esse município não aderiu a um monte de coisas. Estamos tentando articular, porque vai ser bom para a Piaí. A Piaí. Eu nem conheço, né? Eu nem sei, mas eu sei que não assinou. Bom, aqui a gente tem dados da RedeSim, né? Para os procedimentos, quem está aderindo, nem todos os municípios que aderiram à RedeSim de fato operam, mas assim, um dos resultados que a gente pode ver significativos no processo de abertura, nesse resultado bom do Brasil, é de fato essa parte federal da RedeSim. Que a gente só tem 4 municípios, um já está quase lá, aqui em São Paulo, que não utilizam a RedeSim. Aqui são os municípios que trabalham com a viabilidade locacional automatizada. Para vocês terem noção, né, é quando você coloca lá onde vai ser a sua empresa, qual que é a sua KNAI, se você pode, naquele local, abrir essa empresa, né, trabalhando com essa KNAI, com essa atividade produtiva. Aqui são dados do portal. Então, a gente já pode ver que, do portal nacional, que tem todas as atividades, a gente já consegue ter esse ganho de tempo significativo. No portal Facilita, com as atividades de baixo risco, em até 3 minutos sai
a viabilidade locacional. Então, é uma diferença significativa. Tá? Aqui a gente tem inscrição municipal automatizada, que é outra briga. Né? O município não quer usar o CNPJ, ele quer usar a regra dele, e aí, para casar dentro do sistema, é um pouco complicado, e isso acaba causando mais horas. A gente está agora nessa fase. Essa fase está sendo a mais complicada, porque a gente quer que todos os municípios estejam dentro do sistema até outubro. Então, a gente está correndo com essa parte, com o engajamento dos municípios. Aqui são os passos que eu falei para vocês de engajamento dos municípios. Só para dar um preâmbulo, né? Hoje, se você entrar pelo portal Facilita, você abre a sua empresa em 2 horas e 15 minutos. Então, a gente conseguiu agilizar muito esse processo. Além de ir para essa parte, né, de integrar os municípios por completo, a gente está agora com um novo desafio, que nós estávamos conversando antes, né, que, às vezes, para agilizar o processo de abertura da empresa, a gente joga a bagunça, sabe? Jogar para debaixo do tapete a sujeira, em termos de empresa, é jogar para o processo de funcionamento. Então, agora, o grande desafio é tentar melhorar o ambiente de negócios no que tange o Estado e, obviamente, no que a gente consegue fazer via os municípios para tentar desafogar essa outra parte, né, dos processos de funcionamento. É um desafio. Trabalhar no setor público é diferente, para dizer o mínimo, mas a gente quer agora fazer uma escuta com os setores e eu estou à disposição para aprender com essa parte do empresário e fazer o índice realmente foi um diferencial para eu executar meu trabalho hoje. Obrigada. Obrigado, Mariana. Obrigado, Paulo. Parabéns pelo trabalho. E agora vamos falar com quem está fazendo, de fato, empresa. Vamos falar com Vinícius Poit, que é CEO da Estímulo, um dos maiores fundos de impacto e apoio a pequenos empreendedores do país e comentarista da CNN Brasil. Empreendedor formado em administração pela FGV, trabalhou com reestruturação de empresas e é cofundador da Recruta Simples, uma plataforma de empregos online. Exerceu o mandato de deputado federal de 2019 a 2023, foi candidato a governador do estado de São Paulo em 2022. Na política, apresentou entregas concretas de grande relevância para a sociedade, como o marco legal das startups, a conectividade nas escolas e no campo, a telemedicina e o governo digital, além da regularização fundiária urbana. Foi líder da bancada paulista por 2 anos e um dos deputados mais econômicos e o mais transparente da história. Vinícius, muito obrigado por estar conosco e também the floor is yours. Obrigado. Obrigado, Carlo. Não trouxe nenhuma apresentação tão chique, então vou buscar até ser bastante objetivo aqui com vocês, agradecendo muito o convite do Wagner. É um privilégio que estar aqui com você, Sara, e conhecer um pouco mais da metodologia, ver isso aplicado, né, trazendo para o Brasil, ver a eficiência, né, que o governo do Estado de São Paulo, na figura da Mari Piaia, está trazendo para a abertura de empresas. E, então, para mim é um privilégio estar aqui. Obrigado. Pessoal, eu fui deputado federal, né, fico feliz de ver turma ali do meu partido, né? Partido do qual fui filiado, partido do qual, se não existisse, eu talvez não teria entrado na política, né? Já que aqui é obrigado a ter um partido para entrar na política. Né? Fico feliz de ver o Cobra ali representando o Renova BR, que é uma organização que permite também novas pessoas aprenderem e a entrarem com todas as dificuldades, as burocracias, sabe? Para entrar na política aqui não é fácil, né? Na Venezuela também não, né? Para renovar, pior ainda. Mas, com todas as dificuldades, se não é um novo, se não é um IFL para formar gente, se não é um Renova BR, né, o Gerson ali do lado do Cobra também, que é um craque, para ajudar a gente a chegar lá, não teria dado certo. E o motivo que eu entrei na política, provocando vocês também, né, que para mudar a política, a gente, humildemente, né, precisa de mais Alexis, né, que todo mundo me pergunta, vai se candidatar esse ano? Eu não, mas o Alexis vai. Então, pronto, já estou representado, acabou.
Eu gosto quando a Alexis a gente está junto nos eventos, porque ele é a minha solução, entendeu? Pô, eu tenho uma ideia de um projeto de lei, apresenta para o Alexis ali, que ele está disponível. E para a Mari, está lá, pode levar para o governo do Estado de São Paulo. Então, mas o que me levou para a política, né, e que, coincidentemente, eu e o Alexis, a gente falava muito essa frase na nossa campanha de 2018, é uma frase que vem do Platão, né, que é o preço que todo mundo vai pagar por não se interessar por política, é continuar a ser governado por quem se interessa. Continuar vivendo com essa porcaria dessa burocracia. Né? Então, quando eu vi o processo de impeachment, lá atrás da Dilma, aquele monte de deputado e deputada votando, eu falei, cara, quem que se sente representado por isso aí? Não é uma palhaçada, é um homenagear outro, e cospe, e bandeira do Corinthians, e meu filho, e não sei o quê. Cara, que isso? Eu sou empreendedor, né? Meu mandato inteiro, a minha atitude antes do mandato, depois do mandato, sempre pelo pequeno empreendedor. Qual que é o pequeno empreendedor que está aí na Câmara, né, Alexis? Que enfrentou tanta burocracia, tomou tanta multa com caminhão passando aqui na cidade de São Paulo, como o Alexis lá atrás, para poder legislar a favor da gente, então a gente tem que ir lá. Senão nós vamos continuar na mão dessa turma. Então foi por isso que eu decidi ser deputado federal. Acho que a segunda coisa que eu trago aqui, né, é que é possível fazer algo no mandato. E aí aqui está o Magno. O Magno foi prova viva da nossa luta, da nossa articulação, né, da nossa negociação com os outros partidos, certo, Magno? Durante o nosso mandato. O Magno trabalhou conosco lá, no mesmo time nosso, eu, Alexis, Adriano e outros deputados, na liderança do Partido Novo. Então, fico feliz que tudo isso que foi falado aqui, né, e que em outros países está acontecendo no Estado de São Paulo, começou com um timaço, onde estava o Wagner, onde estava o Paulo Ebel, né, tudo ex-IFL, né, o IEE, né, Wagner? Quando veio a liberdade econômica, para a gente, eu tenho até hoje lá o Bolini, que é um outro colega nosso lá, estava no meu gabinete, todo feliz lá, tirando foto com a plaquinha, com o Salim, com o Paulo Guedes. Tempo bom, né, também daquele governo que foi meio de um jeito no começo, do outro jeito no final, mas foi um tempo muito bom, né, Wagner? Eu lembro da gente, quantas vezes já se reuniu e falou da reforma administrativa, que era para ter feito lá em 2019. Fiz um vídeo, estava pronto. O RH do governo federal que está sentado aqui, já estava com a reforma pronta. Rapaz, mas a liberdade econômica passou. E a gente lutava num Brasil que ser empreendedor parece que é pecado. É aquele negócio ali, você é culpado até que se prove a inocência, quando deveria ser o contrário. Né? A Mari falou dos negócios de baixo risco. Você é inocente até que se prove o culpado. Deixa o empreendedor abrir essa empresa. Bom, uma coisa é abrir um posto de gasolina, construir uma barragem de uma represa, de uma mineradora. Outra coisa é uma papelaria, uma lojinha de conveniência, um salão de beleza, sei lá. Então, a gente conseguiu avançar isso. É a tal da aprovação tácita que fala, né? Bota aí para o governo aprovar, o cara senta em cima, sabe, e espera. Para vender facilidade, né? Não aprovou, em 48 horas está aprovado, meu amigo. Então avançou demais. E aí eu lembrei do Magno por conta do marco legal das startups. Como empreendedor, eu sofri muito. Né, ontem eu passei no Cubo, aquele espaço de cowork, inovação do Itaú. Tinha uma empresa, o Recruta Simples, que nasceu lá. E como empreendedor, eu ia atrás de investidor anjo. Cara, não tinha investimento anjo. Um trampo para conseguir, porque o cara não tem segurança jurídica. Se o investidor anjo bota dinheiro na sua empresa, 50 mil reais no teu negócio, o risco dele não é perder os 50 mil, é tomar um processo trabalhista, fiscal, e responder a pessoa física, bloquear a conta. Não tinha jeito. Aí a gente foi lá no marco legal das startups, setou a linha, responsabilidade de um, responsabilidade de outro. Mas mais do que isso, novamente, assim como na liberdade econômica, acreditar no empreendedor, negócio de baixo risco, vai mais rápido e por aí vai, acreditar na boa-fé do empreendedor, que fala lá via uma autodeclaração que eu sou inovador. E aí eu ganho alguns benefícios. Num país onde as empresas, até 2 anos, morrem um monte, né? Não sobra nada.
compras públicas por inovação, que a gente colocou também. Então, é possível fazer. Para quem acha que, apesar de ser muito difícil, é possível fazer. Eu fiquei impressionado, Mário, com o gráfico que você apresentou, a diferença que deu para 2024. Cara, se Estado de São Paulo, por que não tinha esse negócio antes? Por que não implementaram antes? Precisa ir um de nós lá. E é diferente mesmo trabalhar no governo, né? As coisas não saem no momento que a gente quer, a gente precisa aprender a dividir protagonismo. Magno lembra, a gente sentou lá na liderança do Novo, precisava aprovar o marco legal das startups. Bonitinho, redondinho, fizemos audiência pública, tudo certinho. Cara, a gente fez de tudo. Nos dividimos. Magno, qual que é a liderança que você pegou mesmo? Coisa fácil. PCdoB, pronto. Magno fala com o Partido Comunista. Como que chamava aquele outro cara bom lá, velho? Cara de tributo lá da liderança. Não, era um mais novão, assim, molecão novo, ficou pouco tempo com a gente. Você vai negociar com o PSOL. Você vai negociar... Opa, os mais difíceis eu dei para os caras. Porque a gente aprendeu a conversar também. Né? A piada, quando eu cheguei lá em Brasília, Carlos, a gente fez tipo um BBB do Novo lá. Lembra dessa história? Uma casa onde todos os deputados foram, Adriana e tal. Aí eu cheguei lá, fiz IFL e tal, né? Os caras liberal, quis mostrar serviço na frente do Marcel, do Gilson, né? Os caras puta nerd ali. Falei, não, eu já li tudo. Como é que é? As 6 leis. Não, li as 6 leis. Aí os caras, pô... Aí começaram a dar risada, não estava entendendo. Não, pô, gente, não é 6 leis, cara. É a lei e as 6 lições. E essa piada ficou, né? Eu não tinha lido mais ou menos e quis falar alguma coisa para o Gilson e o Marcel, que sabe tudo lá. Mas eu estou falando isso porque se a gente pegar a lei, o Friedman, pegar todos os nossos autores aí que a gente gosta e querer aplicar isso 100% de uma vez, goela abaixo, não vai acontecer nada. Então, a gente precisa aprender a negociar. O que é princípio e valor que a gente não negocia? Esse aqui eu não vou mexer. Mas o que dá para... Pô, depois a gente ganha essa briga, né, Cobb? O Gerson, que já trabalhou tanto ali com o Rene, com a Cris Monteiro, tem que saber, vamos comendo pelas beiradas. E a gente fez isso com cada partido, e foi negociando, escutando, deixava o cara falar, não atropelava, deixa fazer a obstrução dele. O Marco Legal das Startups foi aprovado por unanimidade na Câmara dos Deputados. Até essa história, alguns sabem, né? Mas até uma tapioca eu comi lá no anexo 4 com a Maria do Rosário. Você lembra dessa história? Pô, assim, essa história vai longe. Mas eu comi uma tapioca lá no final de expediente, Maria do Rosário também, trocando ideia. Cara, é uma mulher que está ali, tem filha, ela faz a mesma coisa que a gente faz no dia a dia, só pensa bem diferente. A gente pode se respeitar minimamente. E, para concluir de entrega do mandato, né, olhando um pouquinho, Mari, sabe o que a gente fazia? Fiz o sistema de emendas inteligentes. E no emendas inteligentes, para mandar as emendas do meu mandato, não interessava quantos votos eu tinha, se era PT ou se era PL, interessava alguns compromissos que o prefeito assumia para receber o dinheiro federal. Por exemplo, um dos compromissos, um ano, Lei da Liberdade Econômica. Eu falo assim, ou você, pelo menos, protocola e manda do Executivo, ou vai lá e arruma um vereador que protocola e bota para votar. Nem aprovar eu pedia, porque eu sabia que ia ter um rito. Meu, a gente botou para tramitar a Lei da Liberdade Econômica em vários municípios de São Paulo, porque o cara fazia só para receber a emenda. Eu sei que, às vezes, não ia andar, mas a gente foi andando. Apresenta todas as CNDs. Com a CGU, Alexis, tinha um gibizinho da Turma da Mônica, em parceria com o Maurício de Souza, que era aula de finanças para molecadinha. Era tipo uma aula de empreendedorismo com a turma do gibi. De graça, a CGU dá para qualquer cidade que pedir, nenhum prefeito pedia. Aí o que eu falava? Se pedir o gibizinho da CGU, ganha mais um ponto. Cara, aí foi indo. Então, olhando aquilo ali, que jeito que tem de apertar esses prefeitos, né? Eu iria mais longe. Uma relatoria que eu tive sobre
planejamento de mobilidade urbana, alguma coisa do tipo. Não sei se a gente estava junto nessa, Magno. O que eu botei no projeto? Se o prefeito não apresentar um planejamento de mobilidade para a cidade, não recebe repasse federal de alguma coisa. Cara, os caras arrepiaram tudo. Não, pô, foi muito duro, calma aí, tal. Porque eu já pensei na hora. Ah, você não vai aplicar? Tá bom, não vai ter o repasse aí do CMS, sei lá o quê. A prefeitada vai correr tudo para fazer. Então, dá para fazer, gente. Dá para fazer. E, por fim, Wagner, comentando do estímulo, né, fui deputado federal, entregamos um monte de resultado junto, Alexis, a Adriana, né? Quando eu falo de telemedicina, a Adriana mobilizou isso, foi autora disso. Eu tive com o Romeu da DASA, ele falou, cadê a Adriana? Puta, a Adriana é parceiraça. Governo digital. Né, o próprio marco legal das startups, quando a gente ia colocar junto com o JHC, Alexis, estava naquela briga de Bolsonaro com Rodrigo Maia. Era um tal do governo governar por MP, o Rodrigo Maia deixar caducar tudo, aquela brigalhada, o Carlos Bolsonaro zoando, fazendo bullying no Maia, tipo um negócio infantil, e tudo travado. Aí eu lembro que eu fui no Paulo Ebel e no Luiz Felipe Salim, né, a turma ali, e eles iam colocar um projeto. Eu, puta, Paulo, me ajuda a segurar, não coloca o do governo para startup, porque senão os caras na Câmara vão travar, porque o protagonismo não é da Câmara. Compromisso meu? Eu vou falar com o Rodrigo Maia, deixa colocar o da Câmara, a gente já pensa o do governo e faz tudo. Poit, mas você tem a relatoria já? Eu falo, tenho, lógico, já combinei. Não tinha nada. Rodrigo, rapaz, vamos colocar o projeto, não arrume enguiço com o governo, né? E era meio que assim, não tinha combinado com nenhum dos dois. Eu já combinei, o governo vai deixar quieto, tal. Você garante, Poit? Não, está garantido. E aí vai costurando. E deu tudo certo. E aí chega no final, fui candidato a governador, foi uma baita experiência, né, fazer um plano de governo, aí é outro desafio. Né? Não está a Antônia, mas está a Laura, representante da Antônia, ali também, né, Wagner? Antônia, que foi chefe de gabinete lá comigo, foi parceiraça, e que me levou também para o Livres junto com o França, e que ajudou a gente a pegar. Peguei muito uma cartilha que o Livres tinha, e a gente fez 30 ideias para São Paulo, um plano de governo bem legal, aprendemos, plantamos a sementinha no Estado, fomos para o debate na TV, o que era um dos objetivos. Imagina você estar na TV, você não... Obviamente, você tem que cair para cima do Haddad e você não pode aliviar nem para o Tarcísio. Foi difícil. Depois foi uma honra trabalhar na transição com o governador Tarcísio, justamente no grupo Desenvolvimento Econômico, no grupo da Fazenda, de Negócios Internacionais. Aí cruzei com o Eduardo Mufarrege, que tinha fundado o Estímulo lá em 2020. O Estímulo é um fundo de impacto, Sari. A gente empresta dinheiro muito barato para as SMEs, né, para as micro e pequenas empresas, sem garantia, clean. E dá capacitação, dá aula de gestão para elas. E essas micro e pequenas empresas, a gente chama que é missing middle. São as empresas que não são nem tão pequenininha para receber algum assistencialismo e nem tão grande para ter colateral, para ter garantia de acessar o sistema financeiro. Fatura de 10 mil a 400 mil por mês. Está no limite do simples. Essa turma montou isso em 2020, na pandemia, quando a gente estava lutando lá pelos financiamentos, como é que chamava? Tinha um financiamento federal para o empreendedor, esqueci o nome, tem o Pronamp, acho que era o Pronamp. E aí faltava, não chegava em todo mundo. Então, essa turma com a Abílio, com a família Pfeffer, montou esse fundo, que era só para a pandemia. Só que deu tão certo, os empreendedores devolveram todo o dinheiro. Se não devolvesse, estava tudo bem. E aí o fundo continuou. Cresceu para todo o Brasil. Quando eu vi isso, eu falei, caraca, Edu, ele, está precisando de alguém para tocar, para fazer esse negócio voar. Eu falei, eu quero. A gente montou no Brasil inteiro, montou um fundo no Rio Grande do Sul para ajudar na retomada dos gaúchos. O Banrisul entrou, porque a gente falou com... Lembra, você me apresentou o Irani comprou a ideia, o Banrisul é cotista do nosso fundo lá, e a gente ajudou na retomada do Rio Grande do Sul de empreendedores gaúchos que não conseguiam empréstimo, porque não tinha garantia. Então, um dos maiores problemas, além da burocracia, Sari, aqui no Brasil, é o acesso.
A gente tem um povo batalhador, vai para cima, está sempre se virando. Se der um créditozinho, sabe? Mas ninguém tem acesso a nada. É muito difícil. Então, o estímulo busca, né? Enquanto na legislatura eu busquei fazer o meu melhor para deixar pelo menos complicado, no estímulo é para deixar menos complicado a questão do crédito. Né? Para chegar a crédito mais barato, mais rápido, para esse empreendedor avançar. 40% de todos os empreendedores que a gente já apoiou, foram mais de 5 mil, nunca viram crédito na vida. E hoje, esse fundo está no BTG, na XP, na EQI, na Genial, o Itaú, assim como o Banrisul, investidor nosso. Cara, o troço está andando, está muito bacana. É sempre pensando o que mais que dá para a gente fazer. Então, agradeço a oportunidade, Carla, e volto a provocar vocês. Né? A gente vai ter mais um momento aqui, mas o que vocês vão fazer, né, para melhorar esse país? A gente pode reunir aqui hoje, é gostoso, tal, mas o que cada um vai fazer, como Lexis fez, né? Não quero desprestigiar ninguém que eu não citar, mas como o Magni, a Mari ali, né? O Wagner, o Gerson, tudo assim, as pessoas que foram para cima, trabalharam em algum setor público, que é diferente mesmo, é difícil, às vezes é moroso, mas você sai de lá com sentimento de retribuição, principalmente num país onde pouquíssimas pessoas têm muita oportunidade, né? E eu tenho ciência dos privilégios que eu tive, né? Vocês também, e muitas pessoas não têm nada. Então, é o nosso papel, via dever cívico mesmo, poder devolver um pouco para a sociedade. Obrigado. Oi. Fica aqui. Obrigado, Vinícius. Então, fica aqui, por favor. Vamos chamar de novo a professora Sari para o nosso question and answer. E vamos, para quem quiser fazer perguntas, é só apontar o telefone lá para o QR Code e a pergunta aparece diretamente aqui no meu telefone e eu vou passar para os nossos convidados. Mais uma vez, obrigado pelas apresentações extremamente interessantes. Deixa eu ver, então, se já temos alguma pergunta aqui, enquanto o nosso público se prepara. Então, chegando, então, aqui, já temos a primeira pergunta aqui no aplicativo. Deixa eu ver, agora o aplicativo decidiu se comportar que nem um burocrata, não funcionar. Vamos ver se, agora sim. Vamos iniciar para a professora. Governos autoritários se utilizam de burocracia para cercear liberdades individuais. Como esse processo se deu na Venezuela? En general, los procesos burocráticos, no, es decir, en los gobiernos autoritarios, todo controla libertad, no es solamente la burocracia. Por algo son autoritarios. Tú puedes tener la mejor tecnología del mundo, que puede darle la mayor libertad del mundo al ciudadano, pero en manos de un tirano es una herramienta de control. Entonces, en los países donde la libertad no impera, todo es un mecanismo de control, de discrecionalidad, de manejo político y de exclusión, una palabra que ellos utilizan para llegar al poder, pero que luego la imponen a toda la sociedad. Y yo sí quisiera decir algo que cuando escuchaba a Vinicio me pareció súper importante insistir. Y es que todos nuestros pueblos lo que quieren es trabajar, que los dejen trabajar. Pero lamentablemente, cuando hablamos de burocracia o como hablamos de gobiernos autoritarios, justamente eso es lo que le impedimos. Le impedimos ser y hacer. Y inclusive en algún momento nosotros le pusimos un hashtag a nuestro índice de burocracia y era hashtag déjame trabajar. Entonces, de verdad me pareció muy hermoso escucharte porque dijiste varias cosas que yo te oía y decía, cuán cierto, solamente el que ha tenido que abrir una empresa sabe lo difícil que es. Solamente el que tiene que meterse todos los días a ver cómo está su permiso sabe lo que le cuesta y le duele si no se lo dan. Y lamentablemente luego sabemos que en una burocracia también política se pierde en el proceso de negociación y quizás las leyes más importantes son las que pasan a un segundo plano. Muchas gracias, professora. E a segunda pergunta para o Vinícius.
Da sua experiência como deputado, quais são as principais formas da sociedade civil pressionar pela diminuição da burocracia? Acho que, primeiro, forma número 1, né? Não quero ser repetitivo, se envolvam na política, né? Se candidatem. Não quer se candidatar? Ajuda um candidato. Vai fazer campanha, vai envolver, montar a juventude partidária por aí. Não quer também, pelo menos doa alguma coisa aí. Entendeu? Mas tem que fazer a sua parte. Essa é a primeira coisa. Porque a gente pode ir para Paulista, vamos a Paulista de domingo. Eu tenho minhas reservas assim com isso, se isso dá certo, se não dá. A gente pode montar um grupo, importunar o deputado no Zap, ir lá e comentar no post do Instagram dele. Aí eu começo a gostar quando você monta aqueles mapas, sabe? O mapa dos deputados que vão votar ou não. Mas, cara, talvez técnicas mais hardcore, viu, Carla? Eu gostava o seguinte, quando os caras falavam, bicho, é o seguinte, o que esses deputados têm medo? Né? De perder voto, de perder poder. Eles querem se perpetuar no poder. Eu lembro que em algumas cidades, o cara entra lá e divulga a Candi. Quem já entrou nesse site aqui? Do TSE. Olhava quem são os doadores do deputado. Chão, vamos em cima desses, cara. Vamos parar de comprar no mercado do cara que doou. Vão pressionar, porque a hora que pegar no bolso de alguém que deu dinheiro para ele, meu amigo, ele vai sentir. Também acho que tem que ir para Brasília, tem que fazer esses mapas, mas só cuidado, viu, Carlos? A gente sentir, cara, vou botar minha camiseta do Brasil, vou lá dar uma voltinha na Paulista, comer um espetinho, tal, dar uns gritos, dar a risada do pichuleco e está resolvido. Não tá, cara. Isso aí, na verdade, não vai resolver nada. Tá? Vamos se candidatar, vamos entrar para a política, entender o que é uma ação popular, que a gente pode juntar uma turma aqui chata e entrar. Como é que a gente pode ir na Câmara dos Deputados? Está aqui o Gerson, apresenta para a vereadora Cris Monteiro, na Câmara dos Vereadores, daqui a pouco a Cris nos deputados, então. Mas como é que a gente pode ir ali e pedir a palavra? Tem espaço para o povo falar? Como é que a gente pode ir numa audiência pública, sabe? E se envolver? O que não pode é ficar só no grupo de Zap na Avenida Paulista. Perfeito. Obrigado, Vinícius. Mais uma pergunta para a professora, dessa vez mais metodológica. Os números apresentados pela senhora são bem diferentes dos apresentados pelo Banco Mundial no índice Doing Business. Qual a diferença entre os métodos? Siempre esa es una pregunta que me hacen y en particular para el caso de Brasil, porque en Doing Business, en el año 2020, Brasil salía con 1.500 horas para abrir una empresa. Y entonces ustedes están viendo menos de un tercio. El Doing Business se focalizaba en empresas medianas manufactureras. Nosotros nos focalizamos en empresas pequeñas, las actividades más importantes en cada uno de los sectores y luego las ponderamos por el peso que tiene ese sector económico en el producto del país. Y lo hacemos porque son las que más se presentan y las que más importancia tienen justamente para el crecimiento de ese país. No utilizamos una empresa tipo porque he podido diseñar una empresa tipo y decir, imagínense una empresa que tiene 10 empleados, vende tanto, los bota cada cuánto, etcétera, porque esa empresa no existe. Entonces, al hacedor de política pública no le doy ninguna pista. Y entonces, esas fueron las motivaciones, como dijo originalmente. En el caso de Brasil, no podemos negar los avances que se dieron, sobre todo para la empresa pequeña, con simples nacionales. Y justamente, y con esta ley de libertad económica, fueron pasos que se fueron dando, y por eso ustedes ven mejores resultados. Por otro lado,
en algunos años nosotros tenemos algún tipo de empresa. Por ejemplo, este año en el sector primario en Brasil, el 2024, tenemos ganadería, pero hemos podido tener agricultura y los permisos en un caso y en otro van a ser diferentes. Aún así, los promedios responden a una tendencia y eso es lo que queremos mostrar. Sí quisiera destacar, por ejemplo, otros casos que también han sido exitosos en la región, como el caso de Costa Rica. No tanto por el número de horas que han logrado minimizar, pero la transparencia y la disponibilidad de información que le dan al ciudadano. Existe un portal donde si usted quiere abrir una empresa, usted sabe todos y cada uno de los pasos que tiene que hacer, dónde hacerlo, qué llevar y cómo hacerlo. Entonces, todos esos elementos van a abonar también a eliminar otro gran problema que genera el exceso burocrático, que es la corrupción. Porque uno siempre va a encontrar a alguien que le diga, por esta pequeña módica suma, yo te lo saco. Y entonces, esa pequeña módica suma se convierte en la norma y esa va a ser la norma. Entonces, no podemos esperar a ese intermediario, sino que al contrario, tenemos que evitar que se alimenten los canales de la corrupção. Obrigado, professora. Agora uma pergunta para ambos sobre a visão de vocês, o quanto a liberdade do indivíduo em seu cotidiano, incluindo a liberdade de expressão, é positiva para os negócios. A liberdade do indivíduo individual é positiva para os negócios. Vou dar a palavra para a professora e depois para o Vinícius. Para mí no hay ninguna diferencia. Si no hay libertad para nada. No hay libertad para hablar, no hay libertad para decidir, no hay libertad para tomar acciones, no hay libertad para exigir, para demandar. Por lo tanto, tampoco habrá libertad para tú ejercer libremente aquello en lo que quieres trabajar para lograr tu satisfacción económica. La libertad es una. La podemos ver desde varios puntos de vista o ángulos, pero la libertad es una. Y lo que yo siempre digo, en el primer momento que la libertad esté amenazada, estamos amenazados todos. No importa que parezca que primero van por uno, porque a mí no me toca, van por ti después. Obrigado, professora. Vinícius, sua opinião. Quanto é importante a liberdade individual para a liberdade econômica também? Acho que não tem como, né, não concordar integralmente com a professora. E eu gostava muito daquela frase, e eu dizia isso até quando eu dialogava com os deputados diferentes da gente, né, Alexis? Que é um biógrafo do Voltaire. Posso até não concordar com o que você diz, né, mas lutarei até a morte pelo seu direito de dizer. Lá no plenário, falando um pouquinho da política primeiro, eu lembro quando a gente estava aprovando esse projeto de conectividade rural nas escolas e no campo. De um lado estava a Jandira Fegali, a Perpétua, a Maria do Rosário, a Érica Cocai. Do outro lado, o Alceu Moreira, a galera da FPA, do agro. E eu no meio, primeiro ano de mandato, o deputado que era o relator tinha viajado, eu estava na FPA, o cara falou, puta, relata para mim. Caraca. E aí o Rodrigo Maia, Poit, a gente já tem voto, vamos atropelar eles, senão eu vou tirar da pauta. Atropela eles, deixa eu obstruir. Não, cara, não. Deixa. E sabe o que elas precisavam? Falar só. Não, mas elas ou eles, tanto faz. O ser humano ele tem necessidade de se sentir ouvido. Então eu precisava falar, e precisava escutá-la. Deixa ela falar, ela tem liberdade para ter a opinião que ela quiser. Por mais que eu discorde. E aí a gente vai puxando daqui. Tem um livro, meio clichê o nome, mas é muito bom, Como Fazer Amigos e Influenciar as Pessoas. Né? Quem não leu, leia. Primeiro passo, 50% de você vencer uma discussão é deixar o outro falar. Escuta. Né? Nas empresas, cara, liberdade. Toda empresa que eu passei, cara, eu sempre falava de ter liderança mais horizontal, né? Ou mesmo no mandato, ou na... Cara, imagina você ter um chefe que não deixa o liderado dar ideia. Cara, esse é o começo do fim.
Porque você mina a criatividade, você mina qualquer tipo de inovação. Imagina você ter na imprensa hoje, né, com a minha experiência lá na CNN, que me dá a liberdade irrestrita para eu falar o que eu quiser. Imagina se eu não puder dar a minha opinião. Cara, e mesmo assim, viu, Carlos? Quando eu vou falar e vou fazer minha crítica ao STF, minha crítica à justiça brasileira, minha crítica... Ontem eu falei, bom, o Lula indo no STF, e se começar essa história de Lula com STF, ou STF com Lula, pedindo ajuda do Lula na hora que vai todo mundo para cima do STF, cara, isso daí, na minha opinião, é a quebra do equilíbrio dos poderes, é motivo para pedir impeachment. Mas sempre que eu vou falar um negócio desse, ou que o STF está conflitado, ou o quê, cara, eu mesmo tenho algum receio, sabe? E começo a tomar cuidado. Minimamente, porque é o estado que a gente está vivendo. Óbvio, você não precisa atacar o ministro do STF, estou olhando para o Magno aqui, não sei porquê, não precisa atacar. Não, só um exemplo. Você não precisa criticar a pessoa física, não precisa atacar uma característica do ministro. Não é isso, gente. Mas isso eu acho fair, tá? E eu já escutei que os próprios ministros, alguns, cara, ataca a instituição, sabe? Critica as ideias, os projetos. Mas é duro. Quando você não tem liberdade do jeito que eu sinto que não tem muito no Brasil, cara, isso atrapalha os negócios, atrapalha a política, atrapalha a gente até falar com medo, que daí a pouco vai bater alguém em casa lá. Sei lá para quê, né? Então, vou emendar então com a outra pergunta também para ambos, sobre a importância das eleições de 2026 no Brasil para a pauta de liberdade também na própria Venezuela e nos demais países da América Latina. Então, agora, dessa vez, iniciando com o Vinícius, quanto você acha que é importante a eleição do ano que vem aqui para o Brasil para mudar essa situação? E depois passo a palavra para a professora para falar também na América Latina como, eventualmente, isso pode ter um impacto. É vital. É vital. Né? E a gente tem um movimento, a gente está com a faca e o queijo na mão. Ontem a gente apresentou uma pesquisa da Genial Investimentos Quest. Né? Sempre que tem essa pesquisa lá na CNN, eu fico repetindo da Genial Investimentos Quest, porque minha esposa trabalha na Genial, tem que dar os créditos. Né? Justo. Pô, os caras estão botando uma grana para a Quest fazer a pesquisa, no mínimo tem que falar o nome dos caras. Né? 51% dos deputados já acham que a relação com o Lula azedou. Ou mais. A maioria dos deputados já acreditam que o Bolsonaro tem que abrir mão logo. E o nome que os deputados colocam lá é que o Tarcísio é o candidato à presidência. Então, as coisas estão caminhando para isso acontecer, Carlos, na minha opinião. E eu, particularmente, torço, né, para que Tarcísio, Zema, Caiado e quem mais, que é Ratinho Júnior, se junte para ter uma candidatura e ganhar do PT. Porque o governo também é bom, às vezes, assim, não que é bom. Quando eu vejo o Lula fazendo essas barbeiradas, a Janja ou os ministros do Lula, cara, é ruim demais, a gente sofre agora. Mas a notícia boa é que já passou da metade, sabe? É que isso só ajuda a eles se prejudicarem. É ruim para o país no curto prazo. Né? Vê o Banco do Brasil. Até outro dia eu trabalhava no mercado financeiro. O Banco do Brasil, até outro dia todo mundo falou, está de graça, porque como é que o negócio pode valer menos que, sei lá, o valor patrimonial? Até isso os caras estão fazendo merda. O Centrão pleiteando o Banco do Brasil. Os caras estão afundando, as estatais, tudo aparelhada, dando prejuízo. Cara, a vitória em 26 é vital. É aquele negócio, se por um acaso, minha opinião, tá? Bolsonaro tem que abrir mão mesmo. Por um acaso, existe algum preciosismo de presidente Bolsonaro, não sei o quê, tem que ser o Eduardo, tem que ser o Michel, na minha opinião, cara, a gente tem um risco enorme. É abrir mão, se juntar, organizar com a turma aqui da direita. O Bolsonaro é a maior liderança da direita ainda hoje, apesar das inviabilidades dele, pedir voto e a gente botar alguém para ganhar a eleição.
porque senão vai azedar ainda mais tudo no Brasil, inclusive a liberdade. E na América Latina, especialmente um país vizinho como a Venezuela, o que pode mudar se o Brasil mudar também de governo? Primero quiero decir que en el caso de Venezuela, a diferencia de ustedes que están pensando en la elección del 25, nosotros tenemos una elección que cobrar, la del 28 de julio del año 2024. Y esa elección que fue sumamente importante para nosotros, primero con lo que fue el movimiento para la generación de las primarias, que movilizó a toda la sociedad, generándose un grupo de personas activas que fueron las que luego vigilaron todo el proceso electoral. Luego, y por cierto, primaria que ganó María Corina Machado con más del 90% de los votos, para que veamos más o menos el porcentaje de apoyo que tiene. Luego vinieron las elecciones en las que ella no pudo participar y que participara en su nombre, por decirlo de alguna manera, Edmundo González Urrutia, y que ganó con el doble de votos que en un sistema profundamente controlado, dirigido, perseguidor, etcétera, logramos demostrar el rechazo absoluto que este régimen tiene. Entonces, esa realidad está presente en el pueblo venezolano. Cada vez más claro, sentimos que el entorno internacional está más consciente del peligro geopolítico y el peligro real que representa un régimen como el que el pueblo venezolano está padeciendo, y seguimos empujando en esa vía. Obviamente, un vecino tan cercano y tan importante como Brasil, tener un presidente que sea un verdadero aliado de la libertad será una enorme ayuda e espero que assim seja. Obrigado, professora. Vou continuar aqui falando sobre essas questões de liberdade, porque mais uma pergunta, vamos pegar mais duas até o final do nosso papo. Algum conselho para os estudantes de faculdades públicas para vencer a propagação de ideias socialistas no âmbito universitário, como ocorreu na Venezuela? A senhora foi professora de uma faculdade importante na Venezuela, pública, né? E também foi outro dia estava comentando, minoria da minoria, né? Liberal na faculdade pública da Venezuela, quase raça para ser protegida pelo WWF, né? Mas também depois a pergunta para o Vinícius também. Então, conselho para um estudante de faculdade pública, ¿cómo vencer la propagación de ideas socialistas? Bueno, hoy en día ya no soy minoría, hoy en día soy parte de esa mayoría. La mejor manera de curarse del socialismo es padecerlo. Hoy en día la población venezolana apoya la libertad, apoya el mercado, y la misma Universidad Central donde yo estudié, donde en mi carrera estudiábamos, como decimos, Marx I, Marx II, Marx III, pues hoy en día mis estudiantes, nuestros estudiantes universitarios, buscan conocer de las ideas de la libertad, de las discusiones sobre cómo reconstruir un país con donde el mercado sea el eje productor, donde se revisa cuáles son las ideas de la escuela austríaca, en qué se diferencian con la escuela de Chicago. Eso no lo viví yo, pero tengo el orgullo hoy en día de decir que eso, hoy en día, soy mayoría. Bueno, antes de passar a palavra para o Vinícius, professora, temos uma universidade aqui no Brasil, aqui perto, se chama Unicamp. Ainda estudam Marx I, Marx II, mais 3, e infelizmente Mises não chegou ainda, mas Venezuela vai dar aulas como fazer isso. Vinícius, conselho para estudantes de faculdade pública aqui no Brasil, como contrabater nas ideias do socialismo. Muito rápido para a gente andar com alguma outra pergunta também, mas a gente tem que ocupar espaço também, né? Porque senão, vamos dizer assim, a gente gosta de trabalhar, gosta de botar e rodar. Os caras não fazem nada. Fica o dia inteiro pichando o DA, estragando a faculdade, sabe? Fumando maconha, aquele cheiro. Assim, é horrível. Entre qualquer DA de faculdade, é horrível, está acabado. Os caras não têm o que fazer. Então, organiza, faz a Uni, faz isso, faz aquilo. A gente também tem que fazer.
Infelizmente, nós vamos ter que equilibrar com o nosso trabalho, com as nossas responsabilidades, com o que a gente está buscando na vida. Tem um movimento que a molecada montou, o Ferreira, né? Montou lá junto com o Jorge o JL, né? Para poder fazer uma frente, para fazer lideranças para o Brasil, para concorrer pela presidência da ONU, né? Para ir para o pau lá com os caras. Aí, cada um tem sua forma, novamente. Né? Eu não acho que, vai pegar um celular, entrar lá na USP, ficar provocando os caras para arrumar briga, para postar vídeo. É uma forma de fazer, alguns fazem, tá tudo bem aí, eu respeito, né? Tem a liberdade de fazer, mas não acho que é isso que vai mudar, que vai fazer aquela galera botar Mises na faculdade. A gente tem que começar a ocupar espaço também. Então, Vinícius, vou continuar contigo, porque tem uma pergunta que fala: grande parte da população é omissa, ocupada com a rotina, só trabalham e cuidam da própria vida e não acreditam que é a solução para o Brasil. A pergunta é como fazer? Mas aí vou me juntar também a essa pergunta, dizendo, ao mesmo tempo, a gente teve nas últimas eleições, por exemplo, aqui em São Paulo, uma clara visão de que a periferia está procurando uma alternativa às ideias coletivistas. Né? A gente viu que o candidato da época, que apresentava ideias mais, entre aspas, né, próximas à liberdade empresarial, também acabou ganhando muita força na periferia, para o Marçal me refiro, e o Boulos não ganhou nem no próprio bairro. Então, você acha que a população, de fato, é omissa, só cuida da própria vida, ou temos uma revolução em andamento vindo do baixo, assim, das camadas mais humildes da população? Depois também pergunta para a professora, no caso da Venezuela, o que está acontecendo. Acho que um pouco dos dois, tá, Carlos? É duro a gente depender só que a revolução venha dessa população que está lá no Capão Redondo, que pega 2 horas de condução para trabalhar, trabalha pra caceta, ganha 2 salário mínimo, mas 2 horas de condução para voltar para casa, fazer o segundo turno, aquele perrengue dentro de casa. Cara, mas essa população que é extremamente empreendedora, que dá nó em pingo da água, que sobrevive com salário mínimo, né, com uma renda ínfima, numa família cheia de moleque lá para alimentar, essa população sabe se virar, cara. Essa população, uma das coisas, tem um monte de coisa ruim no celular, né? Vício em rede social, bet, por aí vai, né? Que está dizimando, né? Renda das famílias e tempo e saúde mental. Mas essa população acordou, cara. Essa população está começando a enxergar o quanto que, não é só dar um colchão aqui, distribuir fogão, fazer churrasco aí que você vai comprar meu voto, meu amigo. Então é diferente. E eles estão entendendo também o que é ser empreendedor, que eles têm o direito de empreender. Sabe aquele negócio, uma vez escutava muita gente falar nas favelas, quando fazia roda, mesmo com o Japão, tinha aquele negócio, não, empreender, esse negócio é de coisa de patrão. Não, isso não é para mim, não. E meu pai, e às vezes a própria família falava, não, filho, para com essas ideias de empreender aí, que isso aí é coisa de patrão. Você vai trabalhar na obra comigo, não sei o quê. Isso aí mudou, cara. Mas o problema é que a turma que estuda em faculdade boa, a turma que está com o dinheiro no bolso, a turma que tem condição de ir para o pau para valer, porque ainda tem tempo para isso, esses são omissos. E aí é que está o problema. É aí que está o problema. Porque é muito fácil quando eu mesmo vou em alguns círculos, né, de um monte de gente que me deu dinheiro para a campanha, assim, que me ajudou, que me doou. Poit, você não vai ser candidato, né? Porque todo mundo fica assim, rapaz, eu vou ficar aqui na minha, Julião, estou na minha Eurotrip, depois vou esquiar no final do ano e distribuo dinheiro para essa turma doida aí que vai se candidatar, né? E vai. Não pode ser assim. Tem que participar, né? Então, sabe o que eu falo para essa turma? Rapaz, eu já fiz a minha parte, agora sabe o que eu vou fazer? Vou fazer igual você. Vou gerar emprego, vou ajudar na economia, agora é a sua vez de ser candidato, entendeu? Então, a nossa geração aqui, acho que está vindo um pouco mais forte que a molecada, mas existe uma classe média para cima omissa que precisa se engajar mais. Perfeito. E, professora, e na Venezuela, o que vimos nas eleições do ano passado nesse aspecto? Yo debo coincidir mucho con lo que se acaba de señalar, porque uno no ha sabido darse cuenta de lo que significa esos grandes volúmenes de informalidad que hemos tenido tradicionalmente en nuestra región.
justamente esa gente informal ha tenido que aventarse a ver cómo sobrevivía. Y eso, en el fondo, ellos son mucho más emprendedores que quienes tienen todos los medios formales. Y ahí en esa informalidad existe una enorme semilla emprendedora, que sí, efectivamente, hay que ayudarla a formarse para que pueda crecer mejor. Y ahí es donde no hay que dejar los espacios, porque si no vienen otros programas que dicen, no, te voy a dar X cantidad de fondos para que abras tu empresa. Yo recuerdo unos programas que se dieron una época en Venezuela, que eran realmente a unas tasas prácticamente regaladas. Me acuerdo que la cantidad era el equivalente a $500,000 de bolívares. Bueno, ya la cantidad no tiene sentido. Pero el punto era que los informales, todos los que estaban en la calle vendiendo, yo le preguntaba cómo se financiaban. Y todos se financiaban con Friend and Family a unas tasas mucho mayores. Ninguno iba allá. Una de las razones por las cuales no iban era por la cantidad de papeles que le pedían. Pero la segunda razón era porque el monto era tan pequeño que decía, eso me da a mí para 2 días de trabajo. Nosotros quizás no se ha sabido tomar en cuenta ese rol del informal como actor social que sobrevive a la norma del Estado. Y hemos dejado que ese discurso de que la persona depende de una dádiva o de un subsidio sea cierto. No, ellos no quieren eso. Y nosotros también hemos visto que la gente más humilde y también las generaciones jóvenes son las más abiertas a nuevas ideas de libertad. Y creo que ahí hay 2 canteras enormes que aprovechar. La informalidad de la gente más humilde y la juventud. Porque hoy en día se pueden hacer negocios de otra manera, mucho más ágiles que los que quizás conocimos cuando yo era joven, cuando más niña. Entonces, todas esas estructuras que ahora son mucho más flexibles permiten que las ideas de la libertad tengan más cabida. Y como acaba de decir Vinicio, no podemos dejar que ese espacio lo llene otro. Tenemos que estar ahí colocando las ideas en el tapete. Perfeito, muito obrigado, professora. Teria 1 milhão de perguntas aqui, todas muito interessantes, mas o tempo é tirano. Eu queria agradecer muitíssimo a professora, o Vinícius, por estar conosco. Uma salva de palmas para os nossos convidados. Quer fechar? E muito obrigado a vocês que estiveram aqui conosco aqui no MEC, que foi um grande prazer tê-los, e até uma próxima ocasião. Obrigado mais uma vez.